A sua capoeira é você. Não existe nada fora de você na capoeira. Durante o jogo você exterioriza só os seus reflexos, seus apetites, sua personalidade integral, desprovida da maioria dos preconceitos. Essa individualização da capoeira permite a quebra de todos os bloqueios, porque deixa de existir toda a superestrutura social, cultural, educacional, que nos impede de nos manifestarmos, todos os complexos, e a pessoa fica livre, livre como um anjo, livre como um vento. E como o vento, ela é a expressão da verdade. A diferença é que o batuque é de um para o outro, mas é uma coisa dura, não pode ser uma coisa assim, é uma duro mesmo, que o batuque que eu tenho que privilegiar esses dos pés, um pé poia, o outro não poia. Pois bem, o sujeito bate perna lisa, pois bem, o sujeito dá banda seca e aí continua, pois bem, continua mesmo batendo duro, né? Outro corta embaixo, o outro sobe, vai cair lá fora. Batuque. Quem me levou para a capoeira foi a vontade de ser valentão. Eu queria ser valentão, porque eu sou da geração dos valentão. Meu pai era primo do besouro de Santa Amaro, aquele besouro que contam tanta coisa dele aí, mas eu não conheci ele. A capoeira tem negativa, a capoeira nega, a capoeira é positiva, tem verdade. Negativa é fazer que vai e não vai. E na hora que o mais espera, a capoeirista vai, entra e ganha. E quando ele vê que perde, ele então deixa a capoeira na negativa pro camarada para depois então ele vir revidar. O capoeirista corre. E ai daquele que correr atrás do capoeirista. E o camarada corre atrás dele, o que é que deu a ele para guardar? Se é alguma coisa muito. Madeira tirada no mato, com 15 dias, depois de seca, a madeira chamada biriba. Então se bota um pedaço de couro, mete-se o arame e depois passa uma unça de verniz. É a única coisa. Não é como os berimbau de Angola, que eles tiram a madeira verde, pintam e vendem os turistas por um bom berimbau. No entanto, o berimbau autêntico, verdadeiro, são esses. São esses que eu falo. Berimbau era um instrumento usado na África para outros tipos de rituais. Ou era um instrumento que era usado para as pessoas, às vezes, e caçar e ficar um tempo lá. Também era usado para as pessoas em certos rituais fúnebres. Então ele tinha uma outra função. O ritmo é o mestre da capoeira. Então o berimbau, como comanda o ritmo, o berimbau passa a ser o mestre. Antigamente o tambor, né, era quem comandava o ritmo. Então o tambor era o mestre de capoeira, assim como no candomblé. Existem três hipóteses fundamentais a respeito da origem da capoeira. Uma é que ela veio no bojo do Brasil negreiro já formada. A segunda que é um fenômeno de desenvolvimento rural. E a terceira que é um fenômeno de desenvolvimento urbano. Mas em todos os casos, as raízes da capoeira, inegavelmente, inquestionavelmente, residem na África, principalmente com o povo bantu abaixo do Saara. Então, a meu ver, na minha opinião, considerando todas a história da capoeira, as várias formas em que a capoeira se manifestou através do tempo, tanto em Rio de Janeiro, como em Salvador, como em Recife, e se nós lermos as descrições da capoeira antiga, a meu ver, capoeira é um fenômeno urbano. A capoeira se desenvolveu nas cidades, cresceu, assimilou muitas roupas novas, influências. Em cada lugar ela se apresentou de uma certa maneira como um arquetipo africano no Brasil que se manifesta diferentemente, mas existe inerente nessa cultura. E vai ver que a propagação da capoeira se deu por via marítima, onde havia portos, onde há portos em que existe uma população portuária representada por marinheiros, carregadores, estivadores, arrumadores, homens de força
e que dentro do recôncavo baiano ficavam sujeitos ao ciclo das marés. Então, nesse período entre a maré cheia, pré-mar, e a vazante, o carregador fica sem fazer nada. E eu não conheço jeito nenhum de baiano que não está fazendo nada, não está debilicando e batucando. Os índios, eles tinham duas formas, duas técnicas de agricultura conhecidas como a coivara e a capoeira. A coivara consistia na queima, do mato após a colheita. Após essa queima, ou algum tempo depois, eles fazerem o replantio. Será coivara. A capoeira, eles cortavam o mato, o ralo, mas eles não queimavam os restos da colheita. Eles deixavam um tempo para depois eles fazerem o replantio naquele espaço que eles chamavam de capoeira. E nesse mesmo espaço era onde os escravos eles praticavam o ningolo. Ora, sempre houve uma dificuldade do colonizador, dos senhores de engenho, de entender a língua dos povos escravizados, no caso aí dos africanos. E eles chamavam a prática, que os escravos estavam fazendo naquele local, eles chamavam pelo nome que tinha o espaço físico, capoeira. O ningolo é uma dança ritual da tribo dos Mucopi, em Luanda, Angola, que dois jovens disputavam a moça durante a iniciação, né? E aí, esse jovem, quando vieram para o Brasil como escravo, eles usaram essa dança e se transformou no que a gente chama de capoeira hoje. Mas hoje em dia, com algumas outras pesquisas que eu tenho feito e vários outros lugares que eu tenho pesquisado, eu descobri que não é simplesmente o ningolo, né, que é parte da capoeira. Para mim, hoje em dia, vários tipos de lutas, principalmente entre o povo banto, que chegou aqui no Brasil e elas se fundiram e transformou no que a gente tem como capoeira. Porque a gente vai ver que vários outros países, né, como Martinica, como Cuba, inclusive na Colômbia, né, todos os lugares que foram, o povo africano foi para lá como escravo, a gente vai encontrar essas pequenas formas de dança e luta que é muito parecida com o que a gente chama de capoeira aqui no Brasil. Como o próprio mestre Pastinha colocava, que a influência direta da capoeira está dentro do samba de caboclo, as pegadas do caboclo, ele chamado as piculas, que eram os dribles de corpo para poder enganar nosso adversário. Temos a inteligência marcante do negro, onde ele sempre foi estrategista para poder conseguir sobreviver. Ele sempre criou artifícios para poder enganar toda uma situação e se manter vivo no espaço. E temos também a ginga malandra do índio, ou a ginga malandra do português, do fadista, que é o cara, aqueles elementos que viviam nos portos, inclusive os introdutores da arma branca na mão do capoeira. A gente sabe que a navalha, que foi uma das armas mais poderosas que o capoeira tinha, além das suas pernas, suas cabeças e seus braços, era a navalha, que acompanhava eles dia a dia. A capoeira moderna é uma coisa mais sociável, uma coisa menos negra, enquanto a capoeira antiga era uma capoeira mais brigadora. Eles estavam se preparando para sobreviver nesse meio hostil. Essa é a influência maior do negro dentro da capoeiragem. E do índio, esse se perdeu com o tempo porque ele ficou na mata. Agora, o mestiço, esse foi o responsável pela transformação da capoeira. De uma capoeira brigadora, violenta, combativa, para uma capoeira sociável. Essa capoeira doce, meiga que a gente tem hoje, principalmente no que se refere à capoeira Angola, que é uma coisa lúdica, é só poesia.